As pessoas confundem muito o que significa previdência privada. Confundem até como reserva de emergência. Acreditam que estão guardando um dinheiro para caso aconteça alguma coisa. E previdência privada não é reserva de emergência. A reserva de emergência, gente, ela tem uma liquidez rápida, né? Ou no mesmo dia, ou em um dia, em 2 dias no máximo. Algumas previdências privadas, elas te dão carência de 30 dias para você resgatar o dinheiro, 60 dias para você ter o dinheiro em mãos. Então, não pensem que ali vocês estão guardando dinheiro para quando precisar. Isso é completamente diferente da reserva de emergência. E aí, eu queria comentar com vocês algumas estratégias da previdência privada, que são algumas coisas que poucas pessoas pensam. A previdência privada, ela é muito interessante para planejamento sucessório. Mas o que é isso, afinal de contas? Eu não sei se vocês já passaram por situações de precisar que os seus bens entrem em inventário. Eu não sei se todo mundo já passou por essa situação. Mas se alguém da família falece, todos os bens são confiscados, vai para inventário. E dependendo da agilidade, né, o inventário pode demorar um pouco, 6 meses, 1 ano. E você precisa pagar ainda 20% do total dos bens para que esse inventário saia. Então, por exemplo, meu pai faleceu, ele tinha 1 milhão, foi para inventário, eu tenho que pagar 200 mil para esse inventário sair. Esse acho que é um dos piores impostos que existem, né? O imposto na hora que a pessoa morre, ainda tem que pagar um imposto para ter algo que é seu de direito. Mas, infelizmente, a gente tem esse imposto. E TCMD é um nomezinho assim, não me lembro exatamente. Mas, enfim, pensando nisso, por exemplo, eu tenho investimentos na bolsa, eu tenho investimentos em imóveis, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho um monte de coisa, isso vai para inventário. Mas o valor que você tem na previdência privada, isso não vai para inventário. Isso passa direto para as mãos do beneficiário. E se você pensar, poxa, eu tenho filhos pequenos, que se acontecer alguma coisa comigo, todos os estados cobram, varia um pouco, mas todos os estados cobram. Então, imaginem só, você tem filho pequeno, acontece alguma coisa com você, com seu esposo, como que os seus filhos vão ficar? Ou como que alguém que depende de você vai ficar? Os seus pais, alguém assim. Então, a previdência privada, ela é uma excelente estratégia para planejamento sucessório. Só que muita gente pensa, mas para quê? Isso não vai acontecer, né? Só que acontece muito, gente. A vida da gente é assim, uma caixinha de surpresa, né? E pode acontecer qualquer coisa. Então, é um planejamento interessante. Então eu vou guardar ali uns 200 mil reais, caso aconteça alguma coisa comigo, e meus filhos têm esse dinheiro de volta. Então, gente, pensem nesse lado também de planejamento sucessório. É interessante. E se vocês quiserem aprofundar sobre isso, eu achei interessante, Existem muitos planejadores financeiros para que ajudem vocês em relação a isso. Outro benefício da Previdência, falando da Previdência de uma das, tá? Não são todas, é o planejamento fiscal. Porque você tem alguns benefícios fiscais. Você consegue ter dedução do imposto de renda se você colocar o seu investimento em uma determinada previdência. E o planejamento fiscal, para uma previdência PGBL, que é um tipo de previdência, é interessante. É interessante para quem? Como que funciona? PGBL, gente, é um tipo de previdência que você vai pagar imposto de renda sobre todo o valor que está na previdência lá no final, quando você resgatar. Só que qual é a vantagem? É que você, até 12% da sua renda anual bruta, se tiver lá dentro, por exemplo, eu ganho 100 mil por ano e eu coloco 12 mil dentro da previdência, esses 12 mil que estão em PGBL, esses 12 mil, eles não vão incidir imposto de renda sobre ele. Só vai incidir imposto de renda sobre os 88 mil que sobrou. E, no longo prazo, pensando aí em 20, 25 anos, 30 anos, esse valor não incidindo imposto de renda é vantajoso. Mas você tem que ter declaração de imposto de renda completa. Se você faz declaração de imposto de renda simplificado, não tem como você ter esse benefício. Então, médicos, médicas que pagam muito imposto de renda, conversem com o contador de vocês. A minha declaração de imposto de renda é simplificada ou completa? Será que completa não ficaria mais vantajoso eu usando a estratégia de PGBL? Então, é importante vocês terem a curiosidade de saber
que isso é uma estratégia de planejamento fiscal que pode ser utilizada. Não pensem assim, a previdência é só para aposentadoria. Não, ela tem que fazer parte da sua estratégia para aposentadoria, envolvendo planejamento fiscal, envolvendo planejamento sucessório. Então, não pensem assim a previdência privada como, por exemplo, eu só estou guardando dinheiro para caso aconteça alguma coisa. Eu estou guardando dinheiro para o meu filho. Não é só isso. A previdência privada vai muito além disso, tá, gente? Tem a PGBL, que foi essa que eu comentei, tem a Previdência VGBL. VGBL, o imposto de renda, é apenas sobre o rendimento, quando você for resgatar. E ela é mais vantajosa justamente para quem declara simplificado, porque você não tem a vantagem do PGBL. E aí tem tipos de previdência, tá? Elas vão render de acordo com tipos diferentes. Tem previdência que é mais conservadora, ou seja, que ela vai pegar o seu dinheiro e colocar em investimentos mais conservadores, como, por exemplo, o Tesouro, o próprio Tesouro, alguns CDBs, né, debêntures, vão colocar em renda fixa. Outras previdências que são mais moderadas, agressivas, ou seja, elas vão ter uma rentabilidade melhor, elas vão pegar, né? Às vezes são previdências multimercado, que investem já em outras coisas além da renda fixa. Então, você também tem que seguir o seu perfil para escolher uma previdência. O problema é que quando você investe geralmente em previdências de banco grande, ela não te oferece um leque de previdências. Eles vão te oferecer a previdência deles. E ainda tem um problema. Eles têm uma previdência, tipo uma previdência rainha lá, que essa previdência rainha é só para quem faz investimentos altos, para quem coloca um valor muito alto. E aí eles vão criando previdências menores. Essas previdências menores, elas investem, ela pega o seu dinheiro e investe na previdência maior, que investe na previdência maior. E isso vai aumentando muito a taxa de administração, porque cada uma delas vai sobrepondo a taxa de administração. Então, quando você vai investir no banco grande, além de você não ter muitas possibilidades, muitas escolhas, se você tiver um valor baixo, você ainda vai pagar uma taxa de administração muito maior.